Olá, pessoal. Mais uma vez sobre efeitos de Covid, mas mais uma vez sobrevivida. Eu vou falar nessa aula sobre condições de trabalho em plataformas digitais, numa perspectiva do que a gente chama de direito ambiental do trabalho. É lógico que eu não sou formada em direito, mas é importante que a gente tenha a a noção do que é certo, do que é errado dentro desse âmbito no decorrer do curso. Vocês vão ter disciplinas específicas sobre isso, mas como a gente está falando sobre indústria 4.0, acho importante que tenhamos essa aula. Primeiro, o que eu sempre falo, né? Com os avanços tecnológicos dos últimos anos, há essa mudança estrutural que viabiliza o surgimento de novas formas de trabalho, prestadas a partir de plataformas digitais. Isso não necessariamente é algo negativo. O que é negativo é a forma como se responde a isso, né? Essas alterações no mundo do trabalho, elas impuseram à sociedade o desafio de compreender, de conhecer esse cenário, que é o que a gente está fazendo aqui. Essa disciplina é uma dessas ferramentas, mas enfim, existem outras, lógico. Mas tá, aí impuseram à sociedade o desafio de tentar compreender esse novo cenário e também o desafio de responder às questões que daí foram emergindo, né? Foram surgindo, especialmente no que diz respeito à regulação desse novo tipo de trabalho, e aí também entra as questões jurídicas, né? No Brasil, existem muitos obstáculos para o reconhecimento do vínculo empregatício entre trabalhadores e plataformas digitais, o que dificulta a concessão, né, de direitos básicos a essa gama de trabalhadores e também dificulta bastante que seja viabilizado o trabalho em condições saudáveis. Os trabalhos, como a gente tem visto no decorrer dos vídeos, as condições de trabalho dessa galera, elas não são das melhores. Mais ou menos em 2005, começou a surgir novas gerações de sites que possibilitaram a integração de pessoas e máquina em tempo real. Então, é novo, é recente, são só 16 anos dentro desse formato de tecnologia. A gente chama isso de Web 2.0, né? E é a partir dessa Web 2.0 que os sites passaram a não depender mais do comando de humanos para serem atualizados. Com essa nova capacidade de interação em tempo real entre o usuário e máquina, aí houve essa viabilidade de redes sociais, de plataformas digitais. Isso só foi possível por conta dessa Web 2.0, quem quiser, eu não vou me aprofundar, quem quiser conhecer melhor, dá um Google aí. Daí, esse modelo de negócio, ele está assentado em dois eixos fundamentais, que é o algoritmo e os dados, né? As plataformas, elas são atualizadas pelos dados que a gente gratuitamente fornece, né? Não existe almoço grátis, então tudo isso que a gente usa de graça, na verdade, a gente está entregando de mão beijada os nossos dados e o algoritmo organiza e maneja esses dados que a gente gentilmente cede. E dessa forma as empresas elas gerenciam e controlam todo o trabalho executado. E aí elas controlam tanto consumidores quanto os trabalhadores. Não há uma uniformidade tecnológica sobre como isso é organizado, é realizado. Cada formato de plataforma digital utiliza um raciocínio, uma forma de manejar esse algoritmo diferente, né? Aqui eu trago para vocês dois termos que é importante terem conhecimento. O primeiro termo é o trabalho on demand e o segundo é o crowd work. O trabalho on demand é quando uma empresa oferece serviços tradicionais por meio de aplicativos na internet, mas esses aplicativos eles são executados fisicamente em um determinado local.
Então, é o serviço de babá, o serviço de faxineira, o serviço de motorista. Isso é chamado, dentro das plataformas digitais, de trabalho on demand. Nessa modalidade, há uma empresa, nessa modalidade de prestação de serviço, né? Há uma empresa que vai definir valores a serem cobrados e também a maneira como o trabalho deve ser prestado. Então, eu como babá, eu como faxineira, eu tenho que seguir um padrão de trabalhar imposto por aquela empresa, justamente para ficar padronizado o trabalho, né? E não sou eu quem determina o meu valor. Uma vez eu cadastrada lá, eu não tenho esse tipo de controle. E aí o controle, por falar em controle, né? É, o controle da forma de seleção e a disciplina dos trabalhadores, ela é ditada pela plataforma, né? Para que seja possível garantir os padrões de qualidade do serviço prestado. Geralmente, esse tipo de sistema, a forma de pagamento, como eu falei, é centralizada na empresa. Geralmente, assim, existe um aplicativo. Eu não vou lembrar o nome de todas as coisas que eu vou citar aqui, mas enfim, andei rodando bastante. Existe, por exemplo, um aplicativo de babá que as famílias pagam uma taxa para se cadastrar, né? Os pais e as mães pagam uma taxa para se cadastrar e as pessoas que querem oferecer esse serviço de babá também pagam essa taxa e eles fazem, é o Tinder da babá que eu chamei, eles fazem esse match por conta própria e negociam valores por conta própria. Pode acontecer de ser assim, mas geralmente o funcionamento, o preço ele já é pré-estabelecido pela plataforma, né? O que tem se visto é uma crescente eliminação dos direitos, principalmente no que diz respeito à jornada de trabalho, o valor da remuneração e os riscos e custos de desempenho do trabalho. Então, por exemplo, no caso do Uber, há uma lenda urbana de que existe um limite. O Uber ele bloqueia o motorista quando ele fica, sei lá, 10 horas de trabalho, mas eu não sei se na prática isso é real. Os custos do trabalhar vai todo para a conta do Uber, então ele que paga o carro, ele que paga a manutenção, ele que paga seguro. Essa é uma realidade bem comum entre o iFood. O crowdwork diferente do on-demand. O crowdwork é uma forma de prestação de serviço por meio do qual a plataforma online liga prestadores de serviço e usuários. Esse ele se dá totalmente online, né? Aí a prestação de serviço que tradicionalmente seria realizada por um trabalhador, ela é descentralizada ao máximo, ela é esmiuçada ao máximo para envolver um grande número de pessoas em forma de chamada ou convocatória. Tem um site que eu acho que não é a primeira vez que eu cito esse site na aula e eu nunca sei falar o nome do site direito. Eu vou procurar aqui, gastar uns minutos procurando ele aqui no... Cara, eu citei ele na aula esses dias em outra disciplina. Deixa pra lá. Mas ele liga pessoas que fazem site, pessoas que fazem tradução, pessoas que fazem revisão de texto. Ele funciona nesse formato de crowdwork e a concorrência ela é global entre os trabalhadores. Então, o trabalho que eu antes fazia de revisora de texto para pessoas aqui em Brasília, eu consigo oferecer para qualquer pessoa que queira revisar texto, portanto, que o texto esteja no idioma que eu consigo trabalhar. Então, antes eu concorria com as pessoas de Brasília. Agora, é globalmente essa concorrência. E o que é pior, ela funciona naquele formato de leilão invertido, né? Em que aqueles que se dispõem a realizar o trabalho por um menor preço, eles vão ser escolhidos. Infelizmente, essa é a realidade desse formato de trabalho. Outra coisa que tem se verificado no crowdwork é a ausência do pagamento enquanto não existe
trabalho, né? A pessoa, ela se cadastra, é uma merda. Eu não tô conseguindo lembrar o nome da plataforma agora e eu falei essa plataforma na sexta-feira. Eu dei aula sexta-feira e eu falei, botei o link sobre ela, mas agora, nesse instante, não tô lembrando. É, as pessoas se cadastram nessa plataforma. Não é simples, você faz até um testezinho, enfim. Se cadastram nessa plataforma e aí elas ficam à espera de receber pedido para o trabalho delas. E ela não é remunerada por isso, ela só é remunerada pelo trabalho que ela desempenha. A mesma coisa do Uber, ele fica lá online no aplicativo, mas ele só recebe pelas corridas que ele realiza. Isso parece óbvio. Óbvio, Luiz, ele só vai receber pelo que ele trabalha. Não, porque daí você não tem 13º, você não tem direito a férias, você não tem direito a horário de descanso, você não tem direito a pausa para refeição e descanso. Isso, de acordo com a CLT, é um ultraje, né? Uh, faltou aqui. Covid acaba comigo. E, além disso, essa gratuidade tem outro problema, né? Que quando o solicitante pelo serviço rejeita o resultado, ele simplesmente não paga. Se ele acha que o que foi oferecido não está de acordo com o que foi apresentado, ele pode simplesmente não trabalhar e comumente ele não precisa dar uma explicação sobre isso, né? E isso já aconteceu inclusive comigo. Faz muito tempo que eu não faço esse tipo de serviço, graças a Já, mas eu já fiz um contrato com uma instituição para escrever dois livros era uma instituição de ensino superior no sul do país. E aí eu fiz esse contrato por obra. Eu tinha que escrever 2 livros de conteúdo de 2 disciplinas diferentes. E daí eu escrevi o primeiro, massa, e paralelo, né? Eram ao mesmo tempo. O segundo, ela disse, a instituição, né? Não era isso que a gente queria. Pô, tipo, eu gastei meu tempo escrevendo a parada, mó corre, fiz todo, eles disseram, não pagaram porque simplesmente não era o que eles queriam, não deram explicação sobre onde não se adequava, não tinha oportunidade de refazer, e o que é pior que eu acho, ninguém garante, eu não tenho garantia de que aquele material que foi recusado, ele não foi de fato usado. Eu sei que algumas pessoas que trabalham com site, com desenvolver imagens, eles dão um jeito de se assegurar para que isso não aconteça, mas nem sempre é possível que a gente tenha essa segurança. Um pagamento ele é feito por trabalho, como eu já disse, desconsiderando o tempo que você gasta para executar aquele trabalho. Então, o pagamento, no caso, ele era pago por obra. Se eu tivesse que virar à noite, em claro, se eu tivesse enfim, deixar coisas de lado para poder realizá-lo, não diz respeito ao contratante, só diz respeito a mim mesmo. Assim, eu aceitei o contrato por obra, eu vou receber por obra. Normalmente eles fixam prazo, mas eles não estão nem aí o esforço ou o tempo que eu faça para desempenhar esse papel. A outra característica é que eles dividem ao máximo a tarefa. Então, para fazer um site, eles dividem ao máximo essa tarefa em pedacinhos para que os trabalhadores não tenham controle do produto final. E também, ao dividir ao máximo o pedacinho, eles têm a possibilidade de distribuir esses trabalhos por pessoas não tão qualificadas. Não estou dizendo que quem trabalha com esse tipo de freelancer são pessoas desqualificadas profissionalmente, mas é muito mais fácil você contratar um serviço mais barato do que você contratar o pacote inteiro para uma pessoa só. Por exemplo, você vai pedir para uma pessoa só fazer um site, ela tem que ter um vasto conhecimento para botar o site inteiro no ar. Ela tem que saber de várias pequenas coisas para fazer o site inteiro acontecer. Quando você fragmenta isso,
E aí é lógico que quanto mais foda ela for, mais ela cobra. Quando você fragmenta isso, você não precisa ter alguém que seja muito bom em programação e alguém que seja muito bom sei lá, fazer logo e alguém que seja. Você pode pegar pessoas que sejam bons em coisas específicas e isso torna o processo final mais barato. E outra coisa é que eles são uma das formas de controle do prestador de serviço são as avaliações, né? Então você recebe estrelinha, você recebe uma nota pelo seu serviço prestado e aí somente os trabalhadores que avaliam, ou somente não, então quanto melhor avaliado você for, mais oportunidades de contratação no futuro você vai ter. As plataformas, isso é a diferença entre o work e o trabalho on demand. As plataformas digitais, elas impuseram um novo modelo, né, um modelo específico de organização do trabalho, chamado modelo da cibernética ou modelo da governança pelos números. O que caracteriza esse modelo é a relação triangular que há neles, né, entre trabalhador, consumidor final e a plataforma no meio. Trabalhador, consumidor final e a plataforma no meio. Então, esse novo formato de trabalho, que é o modelo cibernético ou modelo de governança por números, é caracterizado por essa triangulação. E é a plataforma no meio, né, que intermedia a relação entre trabalhador e consumidor final, e também é ela que é responsável pela celebração do contrato de trabalho entre ambas as partes. O que é um problema, porque ela lucra com os custos eliminados. Os custos de fazer com que isso aconteça, elas são transferidos para o próprio trabalhador. Usando o Uber como exemplo, é uma empresa de transporte, maior empresa de transporte do Brasil, que com a maior frota, que eu quero dizer, a maior frota de carros, e nenhum dos carros são dela, é da Uber. Os carros são dos trabalhadores, de responsabilidade dos trabalhadores, eles ficam só com a mais-valia. E a coordenação e a organização desse trabalho, ela é realizada por um algoritmo. E é esse algoritmo que impõe uma assimetria nessas relações de trabalho. Por que é a assimetria? Porque o motorista de Uber, ele sabe muito pouco, ele não sabe quem é o chefe dele, ele não sabe quais são os critérios. Eu coloquei alguns textos para vocês fazerem textos breves, e aí vocês vão acabar ficando craque nessa informação com a leitura. Mas essa assimetria é justamente porque o trabalhador ele tem pouquíssimas informações, ele só sabe o rendimento dele, o que ele fez por dia, e na verdade é tão pouca informação, por exemplo, no caso do Uber, que quando ele pega um passageiro, ele só sabe para onde ele vai e quanto vai custar aquela corrida depois que ele aceita. E em contrapartida, a empresa ela tem total controle. Ela sabe quantas horas aquele trabalhador fica disponível na plataforma, ela sabe a rota dele o dia inteiro, o lucro dele o dia inteiro, para onde ele foi, em quanto tempo ele realizou. Isso é uma assimetria. Um sabe muito e o outro sabe quase nada. E que? Parará. Essa assimetria nessa relação de trabalho dá um grande poder ao algoritmo, né? Que é essa gestão e aí caracterizado pela gestão por números ou recompensas, né? Para que seja possível controlar efetivamente os trabalhadores, para que eles estejam sempre disponíveis a todo momento. A programação do algoritmo ele é próprio para que isso aconteça. Então, deem uma olhada, sugiro, deem uma olhada na tela. Eu acho que você colocando no Google alguns artigos do que eu compartilhei com vocês para fazer os textos breves, talvez tenham, mas imagino que se vocês colocarem no Google, vocês conseguem ver. Na tela de aplicativo de um trabalhador de entrega por aplicativo, iFood, por exemplo.
No final do dia, ele recebe, no final do expediente, ele recebe uma mensagem dando parabéns, você cumpriu a cota diária de trabalho. Mas qual é a cota diária? Ou então ele recebe uma mensagem de alerta porque ele não cumpriu a cota diária do trabalho. Mas qual é a cota diária? Essa falta da informação da cota a ser alcançada, ela é proposital. Porque se eu sei que eu tenho que fazer 10 corridas por dia, quando eu faço 11, eu fico tranquilo. Se eu quiser fazer mais do que isso, eu faço para eu lucrar, mas eu estou tranquilo porque a minha cota diária da plataforma, o meu risco de desligamento, ele está diminuído. Mas se eu não sei quanto é, eu vou fazer o máximo que der, meu amigo. Eu vou trabalhar, porque eu não quero correr o risco de ser desligado. Então, essa falta de formação, ela é um projeto, ela não é uma organização. Ela tá lá de propósito, né? E aqui surge uma questão importante de relação de gênero, né? Eu não vou me aprofundar muito nisso, mas eu gostaria de trazer só um teaser, né? As mulheres, em sua maioria, que são em sua maioria as principais responsáveis pela renda da família, é praticamente inviável ficar à disposição full time de uma plataforma. Para a mulher funciona, mãe de família, funciona muito mais um trabalho em tempo organizado para que ela possa ter a oportunidade de estruturar a rotina dos filhos e essa logística do que esse trabalho full time à disposição. Mas por enquanto eu não vou me aprofundar muito nessa questão. E uma outra questão que tem é a atomização do mercado de trabalho, né? O que isso quer dizer? Quer dizer que os laços solidários, eles são rompidos. Os trabalhadores, eles estão é, fragmentados e solitários e concorrentes um do outro dentro desse leilão às avessas. O, os entregadores de aplicativo, eles só se encontram na porta do restaurante. Os Ubers, eles se encontram muito pouco. Eles estão tentando desenvolver estratégia para se agrupar, mas de forma geral, esse formato de trabalho ele é caracterizado por isso que a gente chama de atomização do mercado de trabalho. E aí trago então agora aspectos do ambiente de trabalho nas plataformas digitais, né? O meio de ambiente, o meio ambiente do trabalho equilibrado, e quando eu falo meio ambiente, eu não estou falando só da fauna e flora, eu estou falando ambiente, estrutura social, física, enfim. O meio ambiente de trabalho equilibrado, ele é um direito fundamental de todos os trabalhadores, consagrado em Constituição, na Constituição Federal do Brasil, né? Essa Constituição, ela cuida do reconhecimento de que os fenômenos ambientais, sociais, biológicos e epistemológicos estejam preservados, né? Primeiro que um influencia o outro, não adianta você ter só... Muita gente cita o Google ou a LinkedIn também está muito bem cotado sobre isso, mas se vamos usar o Google como exemplo, muita gente cita o Google como exemplo de empresa foda para trabalhar, porque as imagens de trabalho no Google são de mesa de sinuca, puff e bicicletas no meio da sala. Teoricamente, o ambiente físico do Google é muito bom. Mas pouco se sabe sobre relações de trabalho. E aí, quando a gente vai estudar de fato sobre isso, a gente descobre que o Google não é uma empresa tão legal assim como o Facebook, que está longe de ser uma empresa muito legal. Por quê? Porque não é só sobre o ambiente, é sobre é um sistema sistêmico que se relaciona e um depende do outro. Então, a estrutura ela precisa contemplar todos esses aspectos para ficar saudável e, e sustentável, né? E sustentável eu não falo ecologicamente também, mas eu não falo ecologicamente, eu falo de maneira social.
Os ambientes de plataforma digital, né, os ambientes de trabalho de plataforma digital, em sua maioria, são caracterizados por 4 aspectos, né, que tornam inviável esse ambiente sistêmico saudável. Pressão pelo medo, né? Eles têm essa ameaça de ser desligado ou de perder o repasse de demanda sem ter noção de fato o que move. Enfim, a pressão pelo medo, jornadas extenuantes de trabalho para alcançar uma remuneração digna, já que o preço fixado de tarifa normalmente é baixo, é preciso se trabalhar muito, muito. Captura da subjetividade do trabalhador. O trabalhador ele é invisibilizado, ele não é tido como, inclusive, eu já falei sobre isso em outros vídeos, como um trabalhador, mas sim como um cliente também. Então, como é triangulado a relação entre cliente, trabalhador e a plataforma no meio, acaba que os dois são tidos como cliente. Então, essa quebra da identidade do trabalhador, ela tem um resultado muito grave. E, por último, a total precarização do trabalho, porque não tem ausência de direitos mínimos para aqueles que trabalham, fundamentada na ideia de que se está diante de trabalhadores autônomos. Então, eu não preciso provê-los, eu não preciso cuidá-los como cuidaria de um trabalhador CLT, porque na verdade ele é o seu próprio chefe, ele faz as demandas, enfim, ele é responsável por si. Essas são as 4 características do ambiente de trabalho na plataforma digital. Mas e aí, Luísa, o que a gente pode fazer para criar condições de trabalho dentro das plataformas digitais que garantam esse direito ambiental do trabalho? Bom, primeiro que, mais uma vez, reforço, não sou do direito, eu sou da saúde do trabalhador. Então, vou trazer uma perspectiva da minha formação. É lógico que se você for falar com alguém que é do direito, ele vai trazer uma outra perspectiva. Mas, vamos lá. Para além do viés privado e seletista que há no direito do trabalho, a problemática de tornar saudável a qualidade de vida do trabalho, ela vai além do que se diz o direito do trabalhador. Ela é um assunto de saúde pública, de saúde coletiva, humanista e de dignidade humana. Falar sobre direitos dos trabalhadores, falar sobre saúde do trabalhador é uma questão de saúde pública. Por quê? Primeiro porque esse assunto ele acarreta necessariamente em abandono de formas indenizatórias de tutela do bem-estar, da saúde e vida para uma nova postura. Então, o Uber, que é quem eu estou sempre usando como exemplo, ele está pouquíssimo se importando com a qualidade de vida do trabalhador, do motorista. Ele não dá dicas de ginástica laboral, ele não dá dicas de, enfim, ele está pouco se importando. Aí aquele trabalhador, ele provavelmente vai adoecer, seja fisicamente ou emocionalmente, por conta da sobrecarga, por conta das horas sentados dirigindo, por conta do estresse que é ficar num horário de rush e trânsito, por conta da pressão de ter que produzir uma renda mal distribuída. Enfim, provavelmente ele vai adoecer. E provavelmente ele vai estar exposto a uma situação de indignidade humana. Acabei de criar o contrário da dignidade humana. Uma posição de indignidade humana. E aí a saúde e a vida desses trabalhadores, na verdade de todos os trabalhadores, ela se torna relevante na sociedade, no sentido de que se o empregador, que deveria ser o responsável por prover isso, não está provendo, quem é que vai prover? O sistema de saúde público e a sociedade. Então, pela Constituição Federal, né, é conferido o direito a explorar atividades econômicas, né? Ou seja, você pode ter funcionários, pode explorar essas pessoas de maneira financeira, desde que
não cause lesões, ameaças de lesões a elas, às gerações futuras e à natureza. Então, o desenvolvimento econômico, ele tem que estar em harmonia com o meio ambiente e isso inclui claramente o trabalho. Por isso, as questões de saúde do trabalhador, elas extrapolam as relações individuais, elas são um problema coletivo. Certo é que a sociedade ela necessita ser ambiental e socialmente equilibrada, porque no caso desse desequilíbrio, não é só os funcionários do Uber e a família deles que vão ter consequência, é toda a população, tá? Logo, os trabalhadores que desenvolvem suas atividades por meio de plataformas digitais, com vínculo ou não no empregatício, chamado de funcionário ou chamado de empresário, chamado de trabalhador, chamado de microempreendedor autônomo, eles devem e têm o direitos que devem ser mantidos no exercício do seu labor, né, do seu trabalho, para que essa relação seja saudável no seu sentido mais amplo, que é físico, que é social, que é biológico, que enfim. O simples fato de trabalhar garante a qualquer pessoa, ou deveria garantir constitucionalmente a qualquer pessoa, que o ambiente de trabalho, aquele ambiente completo que eu acabei de escrever para vocês, seja saudável e adequado. E aí, nessa perspectiva, sem dúvida, surge a demanda de que seja aplicada a essas relações de trabalho, porque são sim relações de trabalho entre plataforma e trabalhadores, todo o arcabouço protetivo do direito do trabalho e de outros ambientes de direito, para que garanta o exercício, para que ele tenha, né, o exercício de suas atividades garantido em equilíbrio, né? Tem uma frase que eu fiquei na cabeça, que eu li numa dessas minhas leituras sobre a uberização do trabalho, indústria 4.0, que eu achei muito impactante e fala muito. Essa frase, para mim, ela diz muito sobre esse formato de relação entre trabalhador e plataforma digital, que é privatizar os lucros e socializar as perdas. E isso caracteriza muito o trabalho em plataforma digital. O que elas fazem? Elas privatizam o lucro é delas. Elas gerenciam aquilo, o lucro é delas. Mas elas socializam, elas dividem as perdas no sentido de que o trabalhador arca com isso. Então, eu achei essa frase sensacional e bem descritiva. Os resultados desse novo formato, né, de trabalho, eles têm sido impactantes sim na sociedade. Se você não notou, é preciso acompanhar melhor notícias de jornais, e é a própria sociedade que tem arcado com essas questões de adoecimento, de perdas, de falta de estrutura, os custos decorrentes do trabalhar desse pessoal da indústria 4.0, ele está sendo absorvido seja por meio do sistema público ou seja por meio da Seguridade Social. Ou seja, privatizar os lucros e socializar as perdas. A empresa fica com o lucro e a consequência desse trabalho é socializado, seja pelo Estado, que vai responder por isso, ou seja pela própria sociedade por si só. Por fim, deixa eu ver quanto tempo já tem. Nossa, falei correndo, chegou, tô meio falta de ar, mas não vai dar 40 minutos de vídeo, então tá tudo bem. Por fim, eu chamo a atenção para esses princípios da educação ambiental, não, mais uma vez, reforço, considerando o ambiente, não o ambiente da floresta, mas o ambiente como um todo, a estrutura física, a estrutura social, o ambiente como um todo, né, sistêmico,
considerando isso, as empresas elas deveriam oferecer treinamento para os trabalhadores. Assim, a solução que eu consigo dentro desse sistema de mais imediato é sugerir que haja treinamento como modo de que o trabalho deles seja executado de maneira segura. E não segura só sobre treinamento do uso do capacete, mas treinamento de explicar como é que descansa, de explicar, enfim, questões emocionais. E eu acho que esse é um caminho, e eu acho que é um caminho que está em consonância com o que diz a OIT, né? A Organização Internacional do Trabalho, que tem lá toda uma cartilha. Quem tiver curiosidade pode dar uma olhada. Tem toda uma cartilha de promoção do trabalho decente e que fala que o trabalho não pode ser considerado uma simples mercadoria. Enfim, é preciso, ainda tem muito o que caminhar, ainda tem muito o que debater. O próprio formato de trabalho, como eu disse, ele tem mais ou menos só 15 anos e a gente ainda está aprendendo a lidar com isso. Ainda tem como se organizar, mas é preciso fazer alguma coisa. Um cheiro.